Saudações, alunos. Primeiro eu vou pedir desculpa por ser uma aula de audiovisual e estar com essa iluminação, né? E essa falta de estrutura, estou gravando no celular mesmo, segurando com a mão. E daqui eu vou passar com o mouse os slides que eu quero que vocês acompanhem junto, né? Que eu estou disponibilizando esse material para vocês, para ficar um aprendizado mais redondinho, mais completo. Bom, vamos para a nossa 7ª aula de Direção, Produção e Edição Audiovisual 1. E nosso tema único, né, dessa aula isolada é sobre roteiro, que eu acho muito importante pincelar com vocês essa característica importante do audiovisual que está presente, conforme a gente viu na aula passada, na etapa de produção, de pré-produção. Contudo, vocês têm uma disciplina, felizmente, para elaborar mais detalhadamente e enriquecedoramente esse assunto. Então, bom, vamos lá. Primeiro, né, o que é o roteiro? Né? De um modo geral, o roteiro é o que guia toda a produção. Ainda que você não seja roteirista ou alguma direção, por exemplo, alguma profissão ligada diretamente ao roteiro, digamos assim, você tem que conhecer o roteiro, né? A produção como um todo, a arte, né? São diversos tipos de produção, como a gente conversou, e esses tipos de trabalho dentro do audiovisual requerem, né, a realização, visam realizar algo que está em um roteiro. Então, por isso é imprescindível que todos tenham conhecimento. O roteiro ele é um guia que vai dar acesso para a gente aos personagens, às aparências deles, aos locais, aos horários, à história, aos objetos, visualizar tudo aquilo que, né, possibilita a história ser contada, né? E isso a gente veio aprendendo gradativamente também com o que consta na linguagem cinematográfica, e isso vai nos ensinando como construir um produto audiovisual, e aqui no caso o roteiro, né? Bom, além disso, o roteiro ele tem diversos tipos, né? O roteiro ele não é uma coisa imutável, o roteiro ele pode adquirir diversos formatos conforme o que ele vai ser, né, futuramente, se ele vai ser um programa de televisão, um programa jornalístico, né, tudo isso influencia, como vocês vão poder ver no texto que eu estou disponibilizando para vocês, né, estou disponibilizando 2 deles, um do Zettel e um do Doc Comparato. Eles trazem, né, o que consta dentro do roteiro, os espaços. E a princípio eu dividi para vocês nessa aula, aqui no slide, na minha explicação, 2 modelos que eu acho que são fundamentais de serem conhecidos. Em primeiro lugar, o roteiro áudio-vídeo, né, que é um roteiro de 2 colunas, é aquele bastante conhecido na publicidade, em que a gente tem uma coluna de áudio, né, e uma coluna de vídeo, né, um lado a gente descreve a ação, no outro o que será ouvido durante essa ação, e um modelo que é mais conhecido dentro do cinema, que é o roteiro dramático de única coluna. Eu costumo chamar ele de roteiro literário, né? Nesse modelo a gente vai poder situar diversas outras características, né? A gente pode, em primeiro lugar, situar o número de cena. Gente, a luz está difícil, mas vamos lá. Situar o número de cena, localizar o ambiente, né, onde se situa, onde se passa aquela cena, e a gente também aponta o horário, o tempo, né, se a gente está falando de uma cena que é matutina, vespertina ou noturna. E o roteiro literário ele dá algumas facilidades e acessos além, porque ele pode destacar para a gente quais são objetos, né, importantes para alguma cena, ele pode indicar planos, enquadramentos, né? Quando isso realmente é importante, o roteirista pode indicar, né? Não é uma função exatamente do roteirista, como a gente discutiu, porém o roteirista pode indicar a depender da importância que assume para a história. E nesse roteiro literário, as ações dos personagens estão descritas detalhadamente, né, de um modo detalhado, refinado e não direto, uma ação muito rápida, né? E os diálogos estão presentes na íntegra dentro desse roteiro. Já no roteiro de 2 colunas, né, de áudio e vídeo, a gente trabalha com a coluna de vídeo à esquerda, com o que será visto, e à direita com a coluna de áudio.
né, as falas, as locuções, os diálogos que podem estar, né, presentes em um roteiro, eles podem estar completos ou não aqui no roteiro modelo áudio-vídeo, né, diferentemente do literário. Isso torna-se algo opcional, pode estar parcialmente, não estar ou até mesmo estar por completo. E é sempre importante lembrar que as linhas estão alinhadas, né? Então, enquanto acontece uma ação no vídeo, em paralelo tem o que acontece no áudio, né? Isso está sempre alinhado. Para além da formatação, que vocês vão poder ver, né? Isso ajuda muito a visualizar no texto, esteticamente, o formato, como eles ficam, né? Nós temos componentes da estrutura, que nos dois roteiros isso vai aparecer, né? Então temos detalhado no slide para vocês visualizarem e depois darem uma lida, vocês vão associar por completo. A gente tem em primeiro lugar o tema, né, do roteiro, do que a gente está falando. A gente tem a trama, que é o plot, né, da história. E aí a gente vai ter toda a descrição dos personagens e dos ambientes. Isso tem que ser preocupado, né, no momento do roteiro, não tem como decidir isso depois. E a partir daí a gente tem o conflito, né? Toda história tem um conflito, sem o conflito você não consolida uma narrativa. E hoje em dia a gente também trabalha com um conceito que vocês vão ver que não está no texto, mas eu acho importante, é o plot twist, né? A virada. A virada ela ajuda a completar. A gente falou muito disso durante o prêmio TVCA, né? E toda história, todo roteiro tem um clímax, né? E o clímax ele propicia aquele ponto alto da história para que depois a gente possa chegar, depois de muito conflito e desenvolvimento da trama, a gente possa chegar a uma resolução. E, bom, no nosso 10º slide, eu falo um pouco para vocês sobre a importância da linguagem cinematográfica, né? Tudo que a gente veio, né, construindo gradativamente, como nos traz, né, até aqui, hoje, na aula de roteiro. Bom, em primeiro lugar, a gente aprende a ter, né, história com noção de ritmo. A gente aprende a ter essa noção do ritmo na história, né? Uma página, por exemplo, uma curiosidade para vocês é que uma página, uma lauda, né, costuma significar 1 minuto de roteiro, né? Isso é uma coisa importante para ser discutida quando a gente está pensando no roteiro. E outro ponto importante é que é com o roteiro que a gente, durante a escrita dele, aliás, a gente vai visualizar desde o momento da escrita os planos, os enquadramentos, a gente vai visualizando e isso ajuda a contar a história, né? A partir do momento que a gente visualiza se é um plano próximo, dramático, se é distante, se é um plano geral para situar um ambiente, né? Isso é muito importante, ter a noção da linguagem cinematográfica, né? Como um plano vai se suceder em outro, como uma cena vai partir para outra sem parecer um Frankenstein, né? A menos que esse seja o propósito, porque o roteiro ele tem, né, criação livre do roteirista. E também porque a partir da linguagem cinematográfica a gente aprende a ter noção do que é preciso constar, né, na produção do roteiro, né? Então quando você tem essa noção, facilita produzir, escrever um roteiro que é produzível, digamos assim, que a gente tenha maior facilidade para a produção dele, né? E entre outros fatores que sempre surgem, né? A noção da linguagem cinematográfica, ela também vai nos ensinar como pré-imaginar uma montagem daquela narrativa, daquela história, né? Isso ajuda muito a enriquecer o material, a qualidade do audiovisual produzido. E aí eu queria falar para vocês um pouquinho também da escrita criativa, né? Como realizá-la e superar bloqueios. Bom, para superar bloqueios, eu trouxe um vídeo muito legal da Academia Internacional de Cinema para vocês e disponibilizei no AVA. E quanto ao como realizá-la, eu queria trazer mais perspectivas e dicas, assim, conversar com vocês, indicar que para você ser um bom roteirista é importante ter uma bagagem muito grande, né? É importante que você leia livros de ficção, esteja atento a notícias, converse com as pessoas, assista a filmes, né? É muito comum dizer que a criatividade é uma coisa abstrata
e genial que surge, que aparece, uma inspiração que vem e que vai. Porém, né, a gente recorrentemente diz que isso não é real. A criatividade ela é estimulada, precisa ser nutrido material para dentro de nós, para que depois nós possamos dar uma devolutiva. Então, assim, assistam a filmes, leiam livros de ficção, joguem jogos, leiam as notícias, tudo isso contribui muito com a criatividade a ser produzida, né? E justamente nesse propósito, né, a atividade para a próxima aula será a escrita individualmente, cada um vai escrever o seu, escrita de um roteiro de uma página, né, um breve roteiro. Né, eu quero que vocês desenvolvam essa escrita criativa, assimilem os modelos, inclusive eu deixei no último slide as instruções, né, vocês podem escolher qualquer um dos dois modelos que se familiarizarem melhor para escrever no AV ou no única coluna literário. A temática eu estou deixando por conta de vocês também livre. Por que livre? Porque a finalidade, para mim, é avaliar a aprendizagem de cada um de vocês sobre o roteiro, né, nessa aula única. Vocês vão desenvolver essa competência com mais tranquilidade, mais processos na aula própria. Porém, aqui eu gostaria que vocês tivessem esse roteiro em mãos para que a gente possa utilizar eles nesse roteiro personalizado, criado por vocês, na próxima unidade didática que vai ser de produção. Vai ser muito bacana poder trabalhar os próximos conteúdos da disciplina aplicando em algo que vocês mesmos criaram. E qualquer dúvida, estou à disposição no AVA. É isso aí, gente. Tchauzinho.